O filme que ninguém quis ver. Desculpa aqui, galera, eu já vou começar quebrando a primeira regra do Clube da Luta, falando dele. A primeira regra do clube é não falar sobre o clube. Desculpa mesmo, mas você tá aqui porque quis, então a culpa também é meio sua. Vamos dividir essa, vai? Olha, eu já fiz um vídeo sobre o Clube da Luta nesse canal, faz um tempão, e eu volto nele toda hora porque é o tipo de filme que cresce com você. Você fica mais velho, o filme não muda, mas o que ele te diz muda. E em 1999, quando ele saiu, ninguém quis assistir. É sério, a Fox botou 63 milhões de dólares no projeto e ele arrecadou 37 nos Estados Unidos. Fracassou. Não um fracasso simpático do tipo, ah, mas a crítica gostou, porque a crítica também ficou em cima do muro. Foi esnobado no Oscar, esnobado no Globo de Ouro. E em 99 ainda tinha Beleza Americana na praça, tinha Matrix, tinha também aquele filme estranho do Spike Jonze com o John Malkovich. Era um ano cheio de filme te oferecendo crise existencial. Clube da Luta entrou na fila atrás de todo mundo. O maior problema não foi nem a concorrência, foi que a Fox não soube vender esse filme. Os trailers do filme tentaram fazer parecer um filme de ação. O Brad Pitt sem camisa, que inclusive atraiu muitas mulheres, Edward Norton apanhando, vai ter porrada, é isso. Vendeu pro público errado. O cara que ia no cinema querendo o Brad Pitt distribuindo soco, entrava lá, sentava e 10 minutos depois estava ouvindo dois personagens conversando sobre móvel da IKEA. O cara saía revoltado e o público adulto que talvez tivesse gostado nem foi assistir porque parecia mais um filmão de pancadaria genérico. Filme bom jogado pro povo errado, do jeito errado. E olha que ironia, o Fincher fez um filme sobre como o marketing transforma tudo em mercadoria. E o marketing do próprio filme provou exatamente isso, vendendo a coisa errada pra todo mundo. E aí ele virou cult depois, anos 2000, DVD pirata passando de mão em mão na faculdade, locadora deixando ele na prateleira, filmes pra ver mais de uma vez, a galera trocando recomendação. E foi assim que esse filme entrou pra minha lista de favoritos. É meu filme favorito, eu já vi umas 8 vezes, ou 10, eu nem conto mais. Mas tem uma coisa nesse filme que eu demorei muito pra parar e pensar com calma. O protagonista não tem nome. Não, espera, não é que ele não tem nome. É que ninguém fala. Você assiste o filme inteiro e ninguém chama o cara de coisa nenhuma. Os créditos colocam ele como o narrador. Os fãs adotaram Jack, porque tem aquela cena que ele tá lendo umas revistas velhas e fala: eu sou o pâncreas do Jack. Eu sou a completa falta de surpresa do Jack. No livro do Chuck Palahniuk, em alguns trechos, ele se apresenta como Joey. Numa continuação em quadrinhos que o próprio Chuck escreveu anos depois, ele virou Sebastian. Mas no filme original, no que a gente conhece, ele é só o narrador, sem nome nenhum. Você passa 2 horas e meia com um cara que não tem nome. E aí cai a ficha. O cara é genérico de propósito. Você olha pro apartamento dele e pode ser o seu. Aquele emprego dele de coordenador de recal, atrás de uma mesa, fingindo que aquilo importa, é o cubículo de qualquer um que tá assistindo agora. E aquela cara cansada de quem dorme mal há meses, bom, você se reconhece um pouquinho. O filme não te dá um nome pra grudar no personagem, porque o personagem é uma cadeira vazia esperando você sentar. E é por isso que esse filme não envelhece. Você senta naquela cadeira e, dependendo de quem você é hoje, sai pensando uma coisa diferente. Eu vi esse filme aos 19 pensando uma coisa. Eu vi esse filme com meus 10 anos pensando uma coisa. Eu vi esse filme com meus 19 pensando outra. Agora eu tô vendo de novo e pensando uma terceira coisa. Tem gente que sai do filme querendo ser o Tyler. Tem outros que saem com medo dele. E tem uma terceira turma, que é onde eu quero ficar nesse vídeo, que vai entendendo devagarzinho que talvez o Tyler fosse o problema, não a solução. Mas eu tô me adiantando. A insônia, o Bob e o motivo pra chorar. O filme começa com um cara que não consegue dormir, e essa é a parte que eu acho mais ignorada do filme inteiro e é meio que a chave de tudo. A primeira meia hora antes do Tyler aparecer, antes de ter porrada, antes de qualquer coisa na real, é só um cara muito cansado andando por aí sem dormir há uns 6 meses. Provavelmente você já passou por isso, não a noite mal dormida, sabe? A coisa de verdade, quando você fica tipo 2, 3 semanas dormindo 3, 4 horas por noite e o mundo começa a parecer meio esquisito. As cores ficam mais opacas, as pessoas falam com você e o som parece que só chega depois, meio atrasado. Você não tá acordado, mas também não tá dormindo. Tá na sua dimensão, que ninguém escreveu manual sobre. O cara vai no médico, pede um remédio pra dormir. O médico nega, ri da cara dele e fala assim: você quer ver o que é dor de verdade?
vai numa reunião de homens com câncer de testículo. E aí ele vai, e é aqui que começa uma das partes mais bizarras e mais bonitas do filme inteiro, na minha opinião. Ele entra no grupo de apoio fingindo que ele tem câncer, ele mente o nome dele. Fala Cornelius, Travis, Rupert, vai trocando toda noite, e ali no portão de uma igreja qualquer ele encontra um cara chamado Bob. Bob é um ex-fisiculturista que tomou tanto anabolizante na vida que perdeu os testículos e desenvolveu um peito de mulher, que depois o Tyler começa a chamar de Bitch Tits. E a galera vai rir, mas pra mim, o Bob é o personagem mais triste do filme. Um cara que passou a vida inteira tentando ser o homem mais homem do mundo e o corpo dele se vingou no fim. E o narrador, no final da reunião, encosta a cabeça naquele peito mole do Bob e fica lá chorando. E aí ele consegue dormir. Cara, olha que absurdo que tá acontecendo. Eu tenho até que repetir. Um cara que passou o dia no escritório de uma empresa que calcula se vale mais a pena fazer recal ou pagar processo de família de morto, esse cara, à noite, vai num grupo de doentes terminais, finge que tá morrendo, abraça um homem com peito de mulher, chora e aí finalmente consegue dormir. E essa daí é a vida dele. Por que ele precisa fazer tudo isso? Eu acho, e olha, eu não sei explicar direito, eu acho que ele precisa de uma desculpa pra chorar. Ele não consegue chorar sozinho no apartamento dele, sozinho no escritório. Imagina, ligar pra um amigo às 11 da noite e falar, cara, tô mal, ele também não pode. E nem é por orgulho, é porque ele literalmente não tem amigo pra ligar. Homem feito não chora sem motivo. Tem que ter um motivo bom, oficial, validado por terceiros. Câncer terminal é desses que ninguém vai questionar. Quando as pessoas acham que você tá morrendo, elas te ouvem. Esse é o segredo dos grupos de apoio. É o único lugar onde um homem adulto pode encostar a cara num peito alheio e chorar sem ser julgado. Porque tá todo mundo morrendo ali, então no fundo é permitido. Eu acho isso a coisa mais triste que esse filme tem. Mais triste que a porrada toda que vem depois. E aí entra a Marla. A Marla aparece no grupo de câncer fumando, uma mulher fumando num grupo de gente com câncer. E ele percebe na hora que ela também tá fingindo. E aí o esquema dele todo desmorona. Ele não consegue mais chorar, ele volta a ter insônia, volta ao vazio. Mas por quê? Porque agora tem uma testemunha, tem alguém ali que sabe exatamente o que ele tá fazendo, do mesmo jeito que ela tá fazendo, e ele não suporta se ver. A Marla virou um espelho que ele não pediu. E o filme inteiro depois disso, a violência, o sabão, as explosões, é o que esse cara fez pra não ter que encarar esse espelho. Mas aí ele vai ter que encarar uma hora. O cara de camisa havaiana. Tyler aparece pela primeira vez num avião. O narrador tá voltando pra casa depois de mais uma viagem corporativa. O voo número, sei lá, ele já não conta mais, o cara vive em avião. Uma bagagem de mão, um terno amassado, cara de quem dormiu meia hora encostado na janela. Ele pega, senta no lugar dele, abre a revistinha do voo e tem alguém do lado. E esse alguém é o Brad Pitt, mas não é o Brad Pitt como você conhece. É o Brad Pitt com uma camisa havaiana de cor estranha, jaqueta de couro vermelho que aparece roubada de um cantor de glam rock dos anos 80, óculos escuros dentro do avião e um sorriso de quem sabe alguma coisa que você não sabe. Ele se apresenta, Tyler Durden. Tyler vende sabão, ele diz, e também faz outras coisas, trabalha como projecionista em cinemas. E quando ninguém tá olhando, encaixa um quadro de pornografia no meio do filme infantil. Também é garçom em festa chique, e nos pratos certos mija na sopa antes de servir. Tudo isso ele conta com uma tranquilidade de quem comenta o tempo. O narrador tá fascinado e você assistindo também tá, porque o Tyler é tudo que o narrador não consegue ser. Ele senta em qualquer lugar como se o lugar fosse dele, não filtra o que vai falar, não precisa. O cara que o Edward Norton interpreta tá sempre se editando antes de abrir a boca. Você vê isso na cara dele, ele engole umas 3 frases antes de soltar uma. O Brad Pitt fala como se nunca tivesse pensado em ser editado. E ainda parece ironicamente ter pensado mais do que a maioria das pessoas pensa a vida toda. E olha, o Brad Pitt nesse filme tá no auge. Em 99, aquele cara era a referência, tinha pôster dele em quarto de adolescente do Brasil inteiro, eu mesmo vi mais de um. Aquele corpo com aquela atitude, com aquele cabelo bagunçado, falando coisas de filósofo enquanto faz sabão no porão de uma casa caindo aos pedaços, é a fantasia perfeita do que um homem deveria ser. Segundo um homem que não tá sendo nada. E aí vem o plot twist mais famoso do cinema, que eu vou estragar agora porque eu presumo que se você tá assistindo esse vídeo você já viu o filme. E o filme já tem 27 anos, enfim. O Tyler não existe. Ou melhor, ele existe, mas só na cabeça do narrador. Aquele cara todo bonitão, jaqueta vermelha,
casa caindo aos pedaços. Sabonete e nitroglicerina é uma alucinação de um cara que tá há tanto tempo sem dormir que o cérebro dele se partiu em dois. E uma das duas metades virou Brad Pitt. Ou melhor, o Tyler Durden. E é aqui onde fica interessante de pensar. Por que essa metade ficou desse jeito específico? Por que a alucinação do cara é loira, parruda, debochada e completamente liberada de freio social? Porque era exatamente isso que faltava nele. Eu li uma vez num livro do Jung que a gente carrega o que esse cara chamava de sombra. Tudo aquilo que você foi proibido de ser, ou que escolheu não ser, ou que o mundo te ensinou que era feio, agressivo demais, livre demais, masculino demais. Isso fica armazenado num porão dentro de você, e quanto mais você nega, mais aquilo cresce no escuro, até um dia transbordar. O Tyler é a sombra do narrador transbordando, e é por isso que ele é desse jeito exagerado. Tem corpo onde o narrador é só a cabeça, fala alto, faz sexo selvagem com a Marla que o narrador queria desesperadamente, mas nunca conseguiu chegar perto, bebe, briga, mistura sabão no porão. Tudo aquilo que aquele cara anestesiado guardou debaixo do tapete por anos voltou de uma vez só, encarnado num cara só. E aqui o filme arma uma armadilha bonita, porque essa coisa toda parece libertação, parece um cara saindo da prisão. E a gente assistindo fica na torcida pra esse Tyler, mas no fundo, o Tyler é um sintoma de uma coisa podre acontecendo dentro daquele cara. A mulher que ninguém quer ser. Tem um personagem nesse filme que ninguém presta atenção. É sério, você pode ler textos sobre Clube da Luta, assistir vídeo de análise no YouTube, entra numa conversa de boteco sobre o filme. Todo mundo só fala do narrador e do Tyler. A galera tatua a frase do Tyler no antebraço, escuta a playlist do Tyler na academia, monta colagem visual com foto do Tyler de jaqueta vermelha e a Marla fica no canto da memória, fumando. Quem é a Marla? É a mulher que aparece no grupo de câncer de testículo. Já é estranho de cara, uma mulher num grupo só de homens com câncer nos testículos. Ela tá lá fumando, encostada na parede, com cara de quem tá no enterro de gente que nem conhece. E é exatamente isso que ela tá fazendo, frequentando um grupo de doente terminal porque, segundo ela mesma, é mais barato que cinema e tem café de graça. E é aqui que a coisa fica interessante, porque a Marla faz exatamente o que o narrador faz, só que ela faz sem inventar projeto nenhum em cima. Ela é impostora nos mesmos grupos de apoio que ele. Finge doença, igual ele. Ela mora num hotel infestado de barata. Ela paga com dinheiro que ela rouba de nem sei onde. Anda com roupa que ela mesma descreve como roubada. É basicamente o narrador, só que sem um emprego corporativo e sem o complexo. E tem uma história de um filósofo grego que vivia num barril, Diógenes. O sujeito não tinha nada, andava de bagaceira, urinava na rua, mexia com a vida dos outros. Quando o Alexandre o Grande foi visitar e ele perguntou se ele queria alguma coisa do imperador, o Diógenes mandou o Alexandre sair da frente, que estava tampando o sol. O cara era da pesada. E sempre que falam desse filme e referência filosófica, citam o Diógenes em comparação ao Tyler. Tyler vivendo na casa caindo aos pedaços, recusando o consumo, fazendo sabão e por aí vai. Mas eu acho que está um pouco errado. O Tyler tem cara de Diógenes, mas é fachada, é um cosplay sofisticado com marca de sabão, exército de seguidores, doutrina e branding, inclusive para dizer que não acredita em branding. O Diógenes não tinha branding, ele só não tava nem aí mesmo. Quem é o Diógenes desse filme, na real, é a Marla. Ela é a única personagem que não tá vendendo a rebeldia dela. A Marla não tá organizando ninguém. Ela não tem palestra pronta, não tem jaqueta de personagem nem doutrina. Só vive a vida que sobrou pra ela e aprendeu a não ligar muito. Quando alguém pergunta o que ela tá fazendo num grupo de câncer, ela responde: porque é mais barato que o cinema. Ponto. Resposta de uma linha, sem sermão, e ela sai pra fumar o dela. E é por isso que ninguém quer ser a Marla, porque ela não tá vendendo nada. E rebeldia hoje em dia só pega se for embalada bonitinho. Se vier numa caneca, num moletom oversized, num filtro de Instagram, numa frase em latim tatuada no antebraço, uma estética palatável. A Marla não dá pra colocar em camiseta. Não tem foto bonita dela com cigarro. Pera, até tem. Não tem colagem visual. Ela é só uma mulher cansada num hotel barato, casaco grande demais, batom borrado, um cigarro na boca quase o tempo todo. E homem assistindo filme de homem não fica olhando pra mulher cansada pensando queria ser ela. Mas tem uma coisa que eu venho percebendo nas últimas vezes que eu assisti. A Marla é a única personagem do filme que é honesta sem fazer disso uma bandeira. Não tá tentando provar nada pra ninguém, nem salvar ninguém, nem se construir como uma pessoa profunda, ela só tá vivendo. E o que mais incomoda o narrador, no fundo, é que ela conseguiu fazer isso sem precisar inventar um Tyler Durden pra fazer por ela. Ela só pegou e foi, e talvez seja por isso que o filme acaba com ele segurando a mão dela. Mas eu vou deixar isso pro final, calma, tá cedo.
A piada é que os fãs do Tyler não entenderam. Mas o Tyler não tá nem aí pra Marla. O Tyler tem coisa maior em mente. Em algum momento do filme, aquele soquinho amador no estacionamento de um bar vira outra coisa. Vira um movimento. Vira o Projeto Mayhem. E o Projeto Mayhem é a parte do filme que mais envelheceu mal. Mas envelheceu mal de um jeito profético, sabe? Tipo, é cringe, só que o cringe é porque a gente convive com versões piores disso todo dia. E o filme, em 99, já tinha visto. Eu vou explicar. O Projeto Mayhem funciona assim. Os caras do Clube da Luta começam a morar juntos na casa caindo aos pedaços, fazendo sabão na cozinha. O Tyler começa a dar tarefas, quebrar vitrine de banco, jogar cimento numa escultura corporativa de aço numa praça, pintar uma cara gigante na lateral de um prédio, coisa de moleque revoltado no início. E aí escala. Daqui a pouco estão de uniforme preto, cabeça raspada, sem nome. Quem morrer em ação ganha o nome de volta, depois da morte. Antes não. Você não é especial. Você não é um floco de neve único, e por aí vai. E é aqui aonde o filme arma uma piada que ele leva pra cara dele depois. Porque o Tyler passou metade do filme dizendo que o sistema transforma você em produto, que a propaganda te ensina a obedecer, que o consumo te dá identidade falsa. E aí ele constrói exatamente a mesma máquina, só que reembalada. A sociedade quer que você compre, o Tyler quer que você queime, mas o que está sendo pedido no fundo continua sendo: faça o mesmo que o cara do lado, sem perguntar. A galera dentro do filme não percebe, o narrador percebe. Ele começa a olhar para os caras na casa e a entender que criou outra prisão, outras grades, mas é uma prisão. E é aqui onde o filme começa a falar do nosso tempo. Esse filme saiu em 99, não tinha rede social, lembra? Não tinha Discord, não tinha algoritmo do TikTok entregando vídeo de coach masculino aos 14 anos para um moleque que tá só tentando fazer trabalho de escola. Andrew Tate ainda não existia. Pablo Marçal era, bom, eu nem sei direito o que ele era em 99, mas não era o que é hoje. Não tinha Homem Sigma, não tinha alfa de grupo de WhatsApp, não tinha curso de masculinidade ancestral. E o filme já tinha entendido a fórmula inteira. A fórmula é: pega um cara cansado, sem amigo, anestesiado, sem propósito, oferece uma comunidade de outros caras iguais, coloca um líder carismático na frente, dizendo verdades duras que ninguém estava dizendo em voz alta, embalada com estética de masculinidade, pode ser jaqueta vermelho, terno italiano, carro com som alto, academia, suplemento, tanto faz, e garante pra ele que agora ele é especial, porque pertence a esse grupo. E daí pronto, você tem um Projeto Mayhem. A diferença é que em 2026 o Projeto Mayhem não tá no porão, tá no seu celular, no algoritmo, no curso de 2.997 do coach que vende disciplina como liberdade, nos comentários cheios de raiva no YouTube às 9 horas da noite. E os caras que estão nele postam, tipo, foto do Tyler com a frase: a gente é o lixo do mundo, como se fosse manifesto pessoal. Não sacaram que era ironia, o filme tava sacaneando exatamente eles. E eles estão repostando achando que é o elogio. E é por isso que esse filme é, na minha opinião, o filme mais mal lido da história do cinema. Os caras que mais citam o Tyler são exatamente os caras que o filme está denunciando. Tatuam a frase, raspam a cabeça, fazem clube no Discord, repetem doutrina e acham que são livres. O Tyler iria rir, não na cara, iria rir por dentro, porque o Tyler no filme era um vendedor. E esses caras hoje são a clientela que ele queria. Mas nem precisa ir atrás, porque ela vem sozinha, batendo na porta, perguntando o preço do curso. E o pior, ou o mais bonito, depende de como você olha, é que o narrador dentro do filme percebe isso antes de qualquer um. E quando ele percebe, ele tem que matar o Tyler. A mão. O fim desse filme é, na minha opinião, uma das cenas mais bonitas do cinema e ninguém fala direito sobre ela. Deixa eu descrever. O narrador entendeu que o Tyler é a alucinação dele e descobriu que o Tyler tá para explodir os prédios das principais administradoras de cartão de crédito da cidade, para zerar a dívida de todo mundo, resetar a economia. E ele tá tentando impedir. Ele corre, liga para a polícia, tenta desativar a bomba, nada funciona. Briga com o Tyler, que é a briga com ele mesmo, e ele ainda consegue perder. E aí ele faz uma coisa que parece loucura, mas é a coisa mais certa que ele faz no filme inteiro. Coloca o revólver na boca dele mesmo e atira. E é aqui que quase toda a análise desse filme escorrega, porque dizem que ele atirou para matar o Tyler, como se fosse uma alegoria barata. Mato a parte ruim de mim. Pronto, fim do filme. Eu acho que não é isso. Depois você assiste de novo e olha essa cena. O Tyler arrastou a Marla até esse prédio. Ela tá sendo trazida por uns capangas do Projeto Mayhem, contra a vontade dela. O Tyler quer matar a Marla também, porque a Marla é a única pessoa no mundo que sabe quem é o narrador de verdade. Pra Marla, ele é o homem real, esquisito e cansado. Pro Tyler, ele é o discípulo. E o Tyler precisa que ele continue sendo o discípulo. A Marla atrapalha o projeto.
Quando o narrador atira na própria boca com a Marla logo ali, ele não tá só matando uma alucinação, tá escolhendo entre dois caras dentro dele. Um tem doutrina, exército e aquela coragem performática que vem com isso. O outro, o sem nome, só quer poder olhar pra Marla sem mentir. E ele escolhe o sem nome. O tiro sai pela bochecha dele. Mata uma das duas caras. O Tyler cai no chão de um prédio vazio. O narrador fica vivo, com sangue na cara, mas ele tá vivo. E aí ele dispensa os caras do Projeto Millen e fala que tá tudo bem agora e pega a mão da Marla. Os dois ficam em frente a uma janela enorme, vendo os prédios das financeiras explodirem em câmera lenta lá fora. Aí começa a tocar Where's My Mind, aquela música velha que todo mundo já ouviu em algum lugar, mas que naquele momento exato parece ter sido escrita pra essa cena. Cara, essa música inclusive é incrível, eu arrepio quando eu escuto ela. E ele fala uma frase só, olha pra Marla e diz: você me conheceu numa fase muito estranha da minha vida. Acabou. Repara o que aconteceu. Esse filme inteiro foi sobre destruir a sociedade, destruir o consumo, destruir a identidade falsa, destruir o pai, destruir Deus, destruir tudo. E o final do filme é um cara segurando a mão de uma mulher em frente a um apocalipse que ele mesmo construiu para não precisar segurar a mão de ninguém em primeiro lugar. Era isso o tempo todo, sociedade, íquia, propaganda de cueca, pai ausente, Deus que abandonou, nada disso era o problema central. O problema era um cara que não conseguia pegar a mão da mulher que estava do lado dele e que precisou inventar um amigo imaginário, um clube, uma seita e um plano de explodir a economia mundial inteira para finalmente ter coragem de fazer isso. E uma curiosidade que eu tenho que falar antes de acabar, em 2022, a versão chinesa do filme, na plataforma Tencent, mudou esse final inteiro. Em vez da explosão, aparece uma tela preta dizendo que a polícia descobriu o plano, prendeu todo mundo e o Tyler foi para um sanatório de onde ele saiu curado em 2012. Sério, isso é canônico na China. Um filme sobre o Estado te transformando em produto, com um final reescrito pelo Estado para parecer mais saudável. Aquilo no final é mais Tyler Durden do que o filme inteiro. Eu não sei se a leitura que eu trouxe aqui é a certa. Talvez nem exista a leitura certa desse filme. Esse filme é meio que um teste de Rorschach e cada um vê uma coisa diferente dependendo de como a vida de cada um tá. Eu hoje vejo isso, aos 19 anos eu vi outra coisa, daqui a 10 anos eu vou ver uma terceira, por isso eu volto nele. Eu nem sei qual das leituras que eu fiz é a melhor. Talvez seja essa. O cara levou 3 anos sem dormir, fundou uma seita armada, derrubou um sistema financeiro inteiro, para finalmente conseguir pegar na mão de uma mulher no topo de um prédio qualquer. Tem coisa mais difícil de fazer do que parece, e talvez seja por isso que ele teve que inventar tudo aquilo antes.